Olá, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos. Hoje vou falar um pouco sobre os tipos de chá. Bem, como vocês devem saber, existem 6 tipos de chá, que são o chá branco, amarelo, verde, oolongs, pretos e os pós-fermentados, que são os chás escuros. Como vocês devem saber, existe um erro que na China o chá preto é chamado de chá vermelho e os chás pós-fermentados, os chás escuros, é que são os chás pretos. A palavra é Hongcha para o vermelho, que são os pretos do Ocidente, e para os pós-fermentados ou chás escuros são os Heichás, que são chás pretos. O chá branco é o chá mais simples, porque ele não sofre um processo complicado, é quase que natural, é um produto bem natural. Por exemplo, se você for numa floresta que tenham as árvores de chá, ou numa plantação, nos arbustos, e colher algumas folhas e botá-la no seu bolso, no dia seguinte, é um chá branco. Por quê? Porque ela passou apenas por um processo de secagem. Então, quando ela seca, ela não oxida muito, só apenas um pouquinho. Então, o homem faz isso artificialmente, ou seja, ele pega essas folhas, coloca elas para secagem, que existem duas palavras, uma que eles chamam em inglês withering, que é um tipo de secagem, é uma exposição das folhas ao sol ou num quarto ventilado. Ao sol é sempre melhor. Então eles expõem essas folhas e elas acabam secando. E se eles deixam ela primeiro nessa secagem ao sol, depois levam para um quarto controlado com ventiladores para controlar a umidade e temperatura, eles acabam secando a folha sem manipular ela, sem ferir as folhas, que é o que causa a oxidação. Assim como quando você pega uma maçã, você corta ela no meio, ela oxida. Então você machucou a maçã. Então se você machucar muito a folha, ela vai oxidar mais rápido. Então, como eles secam ela, essa secagem interrompe esse processo de oxidação. Então, ela permanece no seu estado mais puro. Ou seja, ela foi colhida, colocaram ela naquela secagem ao sol, depois uma secagem num quarto, sem, às vezes ao sol também, sem nenhuma manipulação, sem cozinhá-la, sem fazer nada disso. Então, não tem cozimento, não tem o que eles chamam rolling, que é enrolar, não tem nada disso. Porque esses processos é que fazem que um chá vá para diferentes categorias dos tipos, certo? Porque, por exemplo, o chá, o long e o preto, eles às vezes têm muito em comum, porque o oolong ele foi oxidado de 20% em diante até 80%, 85%, tá bom? Então, mas o oolong, ele vai ser enrolado depois, que vão fazer o enrolamento dele, depois que já passou por vários processos de secagem e de cozimento. Já o preto não, ele antes do cozimento ele é enrolado. Às vezes um preto pode ter até a mesma oxidação de um oolong,
Mas esse pequeno detalhe é que coloca o chá na categoria de preto e não de oolong. É apenas a ordem ali. Mas existem muitos fatores, muitas técnicas, muita coisa, e eu quero apenas dar para vocês uma abreviação do processo, só para vocês terem uma ideia, tá bom? Então, o chá amarelo, ele já é como um chá verde, só que ele depois recebe um tratamento especial, no qual colocam ele embrulham ele em papel úmida e bastante umidade, ou panos. Eu já vi uma vez um vídeo que faziam com panos, botavam o chá todo no pano molhado e deixavam ele exposto àquela umidade por um período. E tem uns que fazem com papel. Então isso aí já faz com que as folhas fiquem um pouco amareladas. Então ganha esse nome de chá amarelo, que é um chá bem raro, porque a produção é muito pequena. Geralmente custa bastante, é bem caro. Qual mais? Então agora nós já falamos do branco, agora o verde. O chá verde é um chá bem natural também, porque eles pegam as folhas, colocam também numa pequena secagem, depois eles cortam essa oxidação, não deixam ter oxidação. Então jogam logo e dão uma esquentada nele, botam ele naquelas panelas. Isso na China. No Japão, eles colocam no vapor, aí modifica um pouco o sabor. Então na China eles vão dar uma aquecida, a temperatura pode chegar a 200 graus, e eles vão lá e dão aquilo chama-se matar o verde, kill the green, que é para interromper o processo de oxidação. Mas lembre-se que todos os chás que sofrem essa oxidação, eles também sofrem uma pequena fermentação. Não é só os chás fermentados, mas o certo é dizer que eles são oxidados. Todos têm micro-organismos, então eles fermentam um pouco também. O preto, ele é bem oxidado. Dizem que ele é totalmente oxidado, mas não é. Ele às vezes é 85%, vai por aí. O processo não é totalmente oxidado, não é 100% oxidado. Mas muitos dizem que é, mas não é. E esses chás pretos, eles são apenas feitos de uma forma diferente dos oolongs que são bem oxidados. O processo é um pouco diferente. Aí ele entra na categoria de chá preto. Os pós-fermentados, eles se dividem em duas categorias. Uma é que eles são crus, que ele é quase como um chá verde, na verdade ele é um chá verde, que depois eles prensam e vão envelhecer. E nesse envelhecimento eles ficam escuros depois de 20 anos. Eles ficam bem escuros. Mas eles são, a técnica é de chá verde praticamente. E já tem os que são os maduros, né? Esses que eu falei primeiro são os crus. E tem os maduros, já esses são artificialmente fermentados. Ou seja, eles colocam micro-organismos, colocam água, fazem colocam assim, tipo, no chão, fazem uma pilhagem deles de 40, 50 centímetros, 30 centímetros, e jogam água e jogam os micro-organismos lá para que esse micro-organismo fermentem o chá. E esses chás ficam escuros rapidamente. Em poucos meses eles estão quase como café, quando você faz as infusões. Então, esses chás, que são considerados na China os chás pretos, né, os rei chás, se subdividem em duas categorias, crus
e maduros. Agora, tem um ponto. Esses crus, que são os shengs, eles, se vierem da região de Yunnan, eles são chamados de pu'er. E os maduros também são chamados de pu'er. São feitos de folhas grandes, ou seja, da variedade Camellia sinensis assâmica. Então, na China são chamados de chá de folha grande, porque as folhas são maiores dessa variedade. Agora, se você produzir em outras regiões esses chás escuros ou reichás, eles vão receber o nome de reichá, não de pu'er. Pu'er é só da região de Yunnan, assim como champanhe. Só é considerado champanhe um vinho espumante que vem da região de Champagne. Se for de outra região, ele vai ser chamado de espumante. Então, se for de uma região fora de Yunnan, são reichás. Se for em Yunnan, são pu'ers. Esses pu'ers, assim como os outros reichás, têm essas duas categorias, porque eles podem ser claros, praticamente um chá verde, que eles prensam em tijolos ou em bolachas, que são naturalmente fermentados. Eles vão fermentar ao longo dos anos. Ele fica ainda oxidando um pouco. Então, com o tempo, ele dá uma oxidada, ele vai escurecendo. No caso dos crus. Já os maduros, eles vão passar um processo que eles vão ficar bem escuros logo nas 3 primeiras semanas, eles já começam a escurecer bastante, porque eles colocam uma lona por cima, deixa ele lá 3 semanas fermentando, aí depois abrem, remexem aquilo tudo, olham a temperatura. É um processo bem complicado, mas é um outro departamento, é como se fosse outro estilo, outro tipo de chá. Mas eles colocam na mesma categoria dos reichás. Todos esses que eu falei, de Yunnan ou de outras regiões também. Então, todos esses chás são dentro da categoria de reichá. Então, na verdade, são 6 tipos de chá, sendo que o 6º tipo, ou os reichás, são divididos em 2 categorias. Então, na verdade, eu considero que são praticamente 7, né? Mas, como eles falam 6, vamos respeitar 6 tipos de chá. Então, vou ficando por aqui e eu continuo num próximo vídeo. Até lá!